Então, gente, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dos nossos convidados aqui, das pessoas que estão entrando aí. Henrique, boa noite, nosso amigo que faz parte da diretoria também, a Lília, que está aqui também, o Rodrigo. Então, eu, antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de dar algumas notícias. A primeira delas é que nós estamos, né, todos nós estamos de parabéns, uma vez que a ABS está completando 10 anos, né, de existência neste mês. E para comemorarmos essa data, a gente vai lançar o canal no YouTube. Então, a gente quer que esse canal no YouTube seja um local também de pesquisa, que as pessoas possam consultar, rever os nossos vídeos, as nossas lives, todas as nossas lives, desde a primeira, elas estão concentradas no canal, né, no YouTube, que a gente vai lançar dia 27, com a professora Maria das Graças. Então, a professora vai falar sobre o século XVIII e em seguida, ela vai contar um pouco da história desses primeiros 10 anos da nossa associação, né? E vocês podem rever as lives, quem quiser, quem precisar, quem achar interessante, alguma ideia, alguma questão que foi importante, alguma referência. Nosso canal será aberto, gratuito, como a gente tem feito até aqui, né? E, em segundo lugar, eu gostaria de convidar todos vocês, né, para um edital que está aberto. Todos podem participar desse edital, desde que seja um tema do século XVIII. A gente está preparando um dossiê, um novo dossiê, né? Porque o ano passado nós fizemos isso. Foi uma coisa muito boa, várias pessoas gostaram muito, né? Eu, particularmente, fiquei muito contente desse dossiê que saiu na revista Saperialdi. E a gente vai repetir, né? Um outro dossiê. Esse primeiro dossiê foi composto das comunicações do Congresso, do nosso segundo Congresso, e o próximo dossiê ele será livre. Então, pode ser pesquisas já concluídas, parte das pesquisas, né? Pode ser novas pesquisas, podem ser novos temas, desde que esteja dentro das regras do que nós divulgamos via e-mail para vocês. Então, por favor, não percam essa oportunidade. Em terceiro lugar, eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos com as inscrições abertas, né, para os novos, para a gente receber novos aderentes à ABS e renovar os antigos. Né? Então, os antigos associados podem ser renovados, né? E os novos, né, são muito bem-vindos. Então, o procedimento é aquele muito simples, é necessário fazer aquele pagamento. Por enquanto, nós estamos com o mesmo procedimento do ano passado, o mesmo desconto, o mesmo valor. Até o final deste mês, quem é doutor paga 150, quem não é, paga 100. E depois envia o comprovante para o e-mail da ABS. E até o final do mês, insisto, é esse desconto. Passando o final do mês, perde-se o desconto. Mas eu gostaria de insistir sobre essa contribuição, porque nós não recebemos nenhum apoio financeiro de ninguém. Até com essa anuidade, né? Não é mensalidade, é anuidade que nós pagamos o contador, nós pagamos o site. E é com ele também, com esse valor, que nós estamos financiando os prêmios, né? A edição, publicação dos livros, a participação nessas nos prêmios que a gente vai realizar ainda nos próximos anos, né? Então, por favor, os estudantes, os professores, os orientadores,
né? Convide gente também de outras áreas. É importante que a gente envolva pessoas de outras áreas que não de filosofia. É verdade que essa característica é um pouco a dificuldade de todas as associações do século XVIII, né? Dependendo de quem institui, ou seja, dos primeiros fundadores, fica um pouco marcado. Por exemplo, a sociedade inglesa tem muitos historiadores, a sociedade irlandesa tem muita gente das letras, né? A gente tem muita gente da filosofia. Não, isso não é um demérito, né? Mas nós podemos ampliar, né, o horizonte de novas áreas, né? E é um pouco isso. Eu gostaria, estou fazendo esse convite, né, de que cada um de nós que conhecemos alguém de outra área que estuda os oito, né, para a nossa associação. O Henrique está aqui, Henrique é da medicina, né? E está estudando. Um médico do 18 já apresentou o trabalho, já publicou o trabalho sobre Locke, e um médico extremamente importante para a gente do 19 aqui em Sergipe, né? Então, esse é um exemplo que a gente gostaria de ampliar, né? Fortalecer, diversificar a nossa associação. Bom, finalmente, né, o quinto lugar, eu gostaria de apresentar, né, os nossos convidados de hoje, que são os jovens pesquisadores que foram finalistas no primeiro prêmio de teses, dissertação e teses da ABES, tá? Nós estamos seguindo, portanto, uma orientação da SIEDES, da Sociedade Internacional de Estudos do Século XVIII, que tem nos recomendado valorizar, apoiar os jovens pesquisadores. Anualmente, a CIEDES ela promove o encontro de jovens pesquisadores, e que nos últimos anos temos tido a presença de jovens brasileiros, né? Vocês estão vendo certamente que a gente está divulgando vídeos curtos de depoimentos dos nossos colegas e amigos que tiveram essa oportunidade de participar desses eventos, desses encontros de jovens pesquisadores, e que foram momentos marcantes profissionalmente para a vida, na formação desses jovens pesquisadores, né? Então, essa atividade que nós fizemos, promovemos e realizamos esse ano, de divulgar, valorizar, né, premiar jovens pesquisadores, vem um pouco nesse intuito de fortalecer, de divulgar as pesquisas que nós estamos fazendo, né, de ampliar, de inspirar, né, novos pesquisadores sobre o século XVIII. Então, hoje nós temos aqui a alegria, a quem agradeço mais uma vez, né, de Priscila, Ricardo de Oliveira e Felipe Córdova, ambos são da Universidade Federal do Paraná. É, Priscila defendeu a tese Filosofia no Palco Mundano, sobre Shaftesbury e Hume, e Felipe sobre Diderot, sobre o materialismo de Diderot, e eles vão falar um pouco para nós, sobre as pesquisas deles, né? Então, mais uma vez, Priscila, muito obrigado. Felipe, muito obrigado por terem participado do pleito do Prêmio Teses. Eu gostaria de parabenizá-los, né, pelas teses que são excelentes, né? Parabenizar os seus orientadores, a professora Bel Limonge e o professor Vinícius, né, pela condução, pela orientação, né, do trabalho, e dizer que vocês são sempre bem-vindos e que vocês são potenciais candidatos, né, para os jovens pesquisadores, o próximo encontro de jovens pesquisadores, que será em Lyon, na França, no próximo ano. Então, vocês fiquem atentos ao edital, né? Assim que a gente receber, a gente vai divulgar, e a gente quer que vários pesquisadores brasileiros, jovens pesquisadores brasileiros, participem, né? Pleiteiem para que nós possamos manter essa
essa presença constante no encontro internacional de jovens pesquisadores, né? Antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria só de um ponto que eu pulei aqui, que eu tinha anotado, é o seguinte: o próximo congresso da CIEDS, da Sociedade Internacional, vai ser em Saragoça, em 2026. Tá? E aí, o que que acontece? O tema é um tema excelente, é sobre a desigualdade. Então, em Saragoça, na Espanha, um tema de desigualdade, que eu acho que é um tema fabuloso, especialmente quem é da área de política, mas enfim, acho que independentemente da área, eu acho que é um tema rico que a gente pode abordar de diferentes maneiras, diferentes perspectivas. Então, eu gostaria que nós tivéssemos, assim, fizéssemos uma grande caravana rumo a Saragoça em 2026, que a gente possa fortalecer ainda mais a nossa ABS, a nossa sociedade, tá bom? Eu falei demais hoje porque a gente tinha muito assunto para para lembrar vocês, mas eu vou passar a palavra agora, inicialmente para a Priscila, e a Priscila vai desenvolver o seu tema, e depois, assim que Priscila terminar, eu passo a palavra para Felipe, e depois a gente abre para o debate. Então, os amigos que estão aí nos vendo, nos assistindo, quem quiser mandar pergunta, questões, a gente vai ter um espaço para as perguntas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu passo a palavra para a Priscila. É com você, Priscila. Bom, boa noite a todos, né, novamente. Eu gostaria de iniciar reiterando os agradecimentos realizados pelo professor Antônio, expressar, né, o meu reconhecimento, né, pela relevância e da iniciativa de vocês, né, na divulgação, no sentido de estar divulgando o trabalho aí do pessoal sobre os mais variados temas pertinentes ao século XVIII. Agradeço também à professora Lilian, né, que intermediou aí o nosso contato, aos colegas que estão assistindo, reconheci alguns aqui, e aos que, porventura, virão a assistir essa gravação nos canais disponíveis aí da ABIS 18. Aproveito também para parabenizar os colegas, né, o Dario da USP, que foi o vencedor do prêmio, e ao Felipe, que é meu colega na Universidade Federal do Paraná. Fico muito feliz de vê-lo aqui comigo e muito honrada em compartilhar esse espaço com vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a construção da minha tese, que de uma certa maneira devedora de um convite que eu recebi lá atrás. Aliás, fico lisonjeada com o jovem pesquisador, porque já tem algum tempo, né, enfim, que a gente está aí às voltas com esse assunto, mas no começo ali da minha graduação, a professora Maria Isabel Limonge me convidou para participar de um projeto de iniciação científica com ela, sobre alguns autores ali das luzes britânicas, né? E foi durante esse período que os grupos de estudos das luzes começaram a tomar forma na UFPR, né? Com uma divisão ali inicial entre aqueles que se dedicavam a estudar os pensadores ali franceses, coordenados pelo professor Rodrigo Brandão, que é um grupo muito profícuo, que permanece até hoje em atividade, e um segundo grupo que perdurou por algum tempo, estudando aí autores mais do iluminismo, né, das luzes britânicas, que foi o que eu acabei participando mais efetivamente. Nesse momento ali na Federal, né, o interesse com essas iniciativas aí desses professores e desses grupos, o interesse pelas luzes começou a despontar, né, na universidade, num cenário que até então tinha como foco de pesquisa dos alunos, pelas mais diversas razões, autores, digamos assim, mais tradicionais, né? Kant, enfim, o Hegel. E é claro que isso vai se confundir aí com a história e o desenvolvimento e o progresso aí do próprio departamento, que enfim, cresceu muito, diversificou, né,
com a entrada de novos professores, novas linhas de pesquisa, mas isso daí já é outra história. Mas, assim, o interesse pelo Shaftesbury vem dessa época, né? Dessa coisinha que começou ali atrás. E tem um clichê no meio disso, que é o fato de eu ter abandonado o curso de letras e ter buscado na filosofia trabalhar com algum autor que me permitisse, de alguma maneira, explorar a interseção aí entre literatura e filosofia. E, curiosamente, eu também me distanciei dessa primeira intenção, a coisa foi tomando forma de uma maneira um tanto inusitada, né? E no meio desse caminho eu me interessei pelo Rio, me achei de uma maneira muito intuitiva que poderia haver ali um diálogo um tanto mais acentuado do que aquele que a gente costuma encontrar aí nos comentadores, né? Às vezes até pela negativa, assim, né, de uma proximidade do Hume com Shaftesbury. E eu só fui fazer isso agora no doutorado, né? O meu mestrado foi sobre o Shaftesbury exclusivamente, a relação ali entre moralidade e sociabilidade, e agora no doutorado eu encarei um pouco mais de frente aí essa minha impressão de que havia como colocar esses dois para conversar de uma maneira mais próxima. E, bom, a minha tese, eu vou comentar um pouquinho com vocês a versão final dela, né, que agrega as observações da banca, e que ficou, assim, à exceção da introdução e da conclusão, dividida em 3 eixos principais, né? São 3 capítulos, né? No primeiro capítulo, eu abordo o sistema dos afetos do Shaftesbury, destacando, enfatizando seu caráter social, digamos assim, né? Nesse ponto da tese, eu vou explorar conceitos mais abrangentes, né, como de virtude moral, senso comum, discutir um pouco a possibilidade do vício dentro de um sistema que aparentemente é bem ordenado e pensado para funcionar bem, e de uma forma mais detida, né, o modo como Shaftesbury entende o que seria uma razão, assim, uma racionalidade da ordem de um afeto, né? Esse possivelmente aí é o coração um pouco da minha pesquisa e, de certa forma, a principal contribuição do Shaftesbury, da maneira como eu estou propondo, pelo menos, né, para um diálogo contemporâneo, né? Se a gente considerar aí que o Shaftesbury está pensando numa relação do ser humano com essa natureza, né, com esse todo natural, digamos assim, de uma forma colaborativa e que contrasta, né, com uma certa visão da relação entre homem e natureza que se critica muito hoje, contemporaneamente. Então, né, nesse primeiro capítulo eu exploro um pouco isso, essa proposta do Shaftesbury, essa visão de uma natureza como um sistema integrado, né, um sistema dinâmico, né, constante atualização e colaborativo, do qual a humanidade ali participa, né, também ativamente, evocando ideias aí herdadas em alguma medida da física estoica, da medicina antiga e da retórica, né, para explicar a formação de linguagens comuns. Eu não vou entrar em detalhes, a gente pode conversar aí adiante sobre isso. Essa cosmologia, ou para usar uma expressão que o Márcio sugeriu ali na minha banca, e que eu acabei não agregando, mas eu acho que é muito... em algum momento eu vou voltar a isso, essa espécie de ecologia dos afetos, ela desafia, de uma certa maneira, a leitura hobbesiana, né? Ou a caricatura que se faz do que seria o hobbesianismo, de uma natureza marcada pelo conflito, né? E pela competição, né? Um insolúvel conflito sem uma mediação violenta, digamos assim, sugerindo ao contrário, né, que essa natureza pode vir a funcionar de uma maneira harmoniosa, né, e dinâmica. Então, nessa perspectiva desse primeiro capítulo, que eu estou tentando destacar, os afetos, eles são pensados sempre em comunicação, né, em comunicação e em cooperação com esse grande sistema, né, da ordem natural, o que vai implicar nessa relação, nessa ideia de uma relação colaborativa e não de domínio, né, entre os diversos elementos que compõem esse sistema.
E, bom, como eu disse, né, ao formular essa visão, Shaftesbury se posiciona contra uma radicalização do pensamento hobbesiano e de modo que vai ser aí nesse cenário de diálogo entre afeto, moralidade e natureza que vai residir aí a sua uma forma inovadora, digamos assim, né, de pensar a posição do homem, né, nesse sistema. E se a gente considerar, por exemplo, todo o debate acerca das cosmovisões dos povos originários, das cosmologias das mais diversas, a gente pode encontrar já aqui uma conversa, né, uma possibilidade, um momento no 18 em que se pensou algo um tanto distinto quanto aquilo que se critica hoje, né? No segundo capítulo, isso é o primeiro capítulo, né? O sistema dos afetos do Shaftesbury. No segundo capítulo, eu vou pensar o sistema das paixões no Hume, né? Buscando mostrar que está presente ali, claro que não sem nuance, não sem crítica, uma leitura do pensamento shaftesburyano e também, de uma certa forma, algum eco, sabe? Sobretudo no que concerne a dois pontos, né? Essa ideia de que os afetos se comunicam, né? De que há uma comunicabilidade de afetos e da simpatia como um princípio afetivo de comunicação e a ideia de regulação social desses afetos também, né? E aí fica aí também uma reflexão sobre a ideia de moderação dos temperamentos que está presente no Hume e que, assim, daria para trabalhar, dá para trabalhar um pouco mais. Não foi exatamente o foco, mas tem uma linguagem um pouco diferente ali, que tem uma porta aberta ali para se pensar. No terceiro capítulo, eu vou me debruçar sobre aquilo que acaba dando parte do nome aí da tese, que é a ideia de cultivo ou de formação de um sentido, de um senso de civilidade, né? Em ambos os autores, aí colocando os dois mais em diálogo diretamente com as suas respectivas nuances, né? E aí, nesse ponto, eu procuro destacar que a liberdade e a tolerância seriam dois elementos indispensáveis, né, para esse cultivo. E vou tratar um pouco das noções de interesse comum e linguagem moral nos dois autores. Na conclusão, eu vou retomar em parte o modo como eu apresentei a tese na introdução, eu tento fazer um fechamento retomando aquilo que eu dei como dica, né, no começo da tese, destacando uma preocupação que permanece presente, que é a do combate dos excessos promovidos pelos espíritos facciosos, né, pelo fanatismo político, ou seja, por um cenário de desregramento de afetos, né, no plano da vida da sociedade. E aí eu lanço luz, né, volto a lançar luz, né, que eu já tinha feito na abertura, ao fato de que esse tema, que é, de certo modo, correspondente a uma desmedida afetiva, assumia uma centralidade na filosofia das luzes, especialmente no que concerne a uma possibilidade de se pensar formas de equilíbrio entre afetos e liberdades civis, né? A minha sugestão foi a de que ambos os filósofos, então, oferecem, né, alternativas que dialogam, né, no sentido do enfrentamento desses excessos patológicos, né, promovidos pelas paixões violentas, sem deixar de pontuar aí as nuances, né, as diferenças, né. Mas tentando, assim, de certa maneira, ressaltar, acho que talvez hoje com um distanciamento, faz um tempo, né, que eu defendi a tese. Hoje, com um distanciamento maior, acho que eu posso admitir que a minha tentativa foi mais de aproximar do que de marcar as diferenças, né, entre o Shaftesbury e o Hume. Aí, para pontuar alguns contrastes, né, um desses contrastes, por exemplo, né, seria o modo como Shaftesbury pensa a liberdade por meio da sociabilidade e sem a qual o corpo social adoece, digamos assim, né? Em contraste com a visão do Hume, que vai conceber a liberdade como uma espécie de resultado do fortalecimento de instituições político-jurídicas, enfim, de construções pautadas em determinados artifícios, criando um diálogo aí entre dois níveis fundamentais da vida, né, da vida humana, que é a esfera social e a institucional. Então, aí aqui tem um ponto de contraste. Aí, ao discutir
a educação dos afetos como elemento essencial em ambos esses autores, tem um ponto, né, uma convergência, que é a ideia de que a formação daquele sentido de civilidade, para os dois, vai ser um dos elementos que permite um exercício mais pleno das liberdades, né? Em que pese ali aquele contraste que eu acabei de destacar. Para o Shaftesbury, essa educação parece ocorrer, essa formação parece ocorrer de uma forma mais espontânea, embora isso seja criticável também. O que eu quero dizer aqui, em sentido menos rígido, no plano da vida comum, né? Enquanto o Hume reconhece uma necessidade maior de uma maior regulação por convenções ou artifícios. Então é como se a passagem no Hume da boa educação dos afetos para a formação das boas instituições não fosse uma passagem tão direta ou espontânea como pareceria ser no Shaftesbury, né? Aí um exemplo disso seria a justiça, né? Se pensar a justiça como uma virtude artificial, você pode pensar que está presente aí um ceticismo justamente quanto a essa passagem natural das boas disposições afetivas para a formação de boas instituições, né? E aí um ponto que vale ressaltar é que a ênfase, né, que o Hume vai conferir a um caráter, de certo modo, contingente dos processos históricos nessa passagem e a necessidade de convenções pontuais, né, que possam garantir, né, a conformação de um bem possível, não um bem comum dado, né, de antemão, mas um bem construído, né, na história, né, historicamente. Eu acho que um outro exemplo, dessa vez para aproximar o Hume do Shaftesbury, que eu mobilizo no final do texto, a partir de uma referência ao Sade, ali na Filosofia na Alcova, onde ele evidencia duas teses, né? Uma da limitação material da simpatia, ou da nossa capacidade de simpatizar, e a segunda de uma suposta incomunicabilidade dos sentimentos, sugerindo, né, que seríamos indivíduos atomizados e isolados e em conflito insolúvel, né? Questionando aí o Sade, né, no caso, essa ideia de uma benevolência natural, de certa maneira associada a uma invenção cristã. Eu uso esse exemplo para mostrar como o Hume tenta escapar, né, a essa espécie de radicalização que me parece um tanto comum de uma caricatura ali do robesianismo, do pensamento robesiano, e evitando, né, o Hume conclusões extremas, né, especialmente no que diz respeito a essa ideia de um isolamento e de um conflito perpétuo entre indivíduos, né. Para mim, né, o modo como eu vejo, o Hume entende que há sim uma comunicabilidade natural dos afetos, embora se reconheça que a simpatia comporta ou que ela ocorre em diferentes graus, né? A simpatia, embora ela esteja presente, ela precisa, né, se alargar, ela precisa se tornar menos restrita. Embora, né, para usar o exemplo humeano, seja possível, embora seja compreensível, perfeitamente compreensível, que se prefira, né, a desgraça universal a um arranhão no meu dedo, né, embora isso seja perfeitamente plausível para o Hume, seria um erro grosseiro concluir a partir disso que o indivíduo seria completamente indiferente ao sofrimento alheio ou a questões que estão para além, né, do seu próprio interesse mais imediato. Priscila, desculpa, Oi? desculpa interromper, mas você poderia mais um minuto resumir a sua... Fechar? Por favor. Fechando. Não, mas é isso, assim, são dois exemplos, né, um de contraste e um de aproximação, e deixa eu ver, e isso, no Shaftesbury a gente tem uma situação, no Shaftesbury a gente vai ter algo similar ali do que aparece no Hume,
na ideia ali de que a gente, por meio do comércio, das opiniões na vida pública, a gente regula os nossos afetos e, ou seja, tem um peso também na educação, como tem para o Hilme, e nas instituições, para que nós possamos fomentar, né, um senso de civilidade e aprimorar e regular, né, os nossos afetos. Eu acho que eu vou fechar, porque todas as observações que eu tenho aqui são de detalhes de texto, mas a ideia é um pouco isso, né? É tentar resgatar no Hilme uma ideia, o desenvolvimento de uma ideia de comunicabilidade dos afetos presente no Shaftesbury e que vai permitir aí pensar a formação não apenas, né, da nossa linguagem moral e das nossas relações sociais, como também do pano de fundo ali das nossas instituições. Obrigado, Priscila. Desculpe eu ter que Não, interromper. imagina, foi ótimo. Senão eu vou, ó. Por favor, Felipe, a palavra é com você. Obrigado, Antônio. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Todos e todas. Eu reitero as palavras da Priscila, agradeço o convite, agradeço a presença de todos que estão aí assistindo. Também compartilho desse sentimento, é uma alegria ter uma colega aqui de UFPR, assim como algumas das pessoas que estão assistindo, né? Eu vi que o professor Rodrigo está aí, é uma pessoa que tem uma participação muito grande nessa tese. Bom, vou falar então rapidamente um pouquinho sobre a minha trajetória até chegar nessa pesquisa, né? E aí depois eu explico um pouquinho como foi a tese rapidamente, para sobrar um tempo para a gente abrir para perguntas, enfim, né? Bom, essa pesquisa, ela na verdade se desdobrou de uma pesquisa de mestrado que, por sua vez, começou a partir de uma relação próxima que eu já tinha com o professor Vinícius, né, o Vinícius Figueiredo, acompanhava as aulas dele na graduação, e foi bem na época que ele estava, não começando, não sei se começando, ele já tinha alguns anos, né, mas ele estava ganhando mais volume aquela pesquisa dele que depois desembocou nesse último livro, que é A Paixão da Igualdade, que saiu, se não me engano, em 2021, né? E ele estava estudando bastante os franceses e tal, e deu um curso de estética em que ele trabalhava bastante Diderot, e foi aí que eu me interessei. Aí no mestrado eu trabalhei de Diderot e Rousseau, né? Justamente na parte da estética, e no doutorado eu foquei no que despertou mais o meu interesse a partir desse momento, né? Que foi Diderot, mas aí já não tanto a questão da estética. O próprio Vinícius fala que é sempre bom a gente conseguir dizer o que a gente pesquisa em uma frase breve, né? Se eu fosse dizer o tema dessa tese em uma frase, eu diria que é uma tese sobre o estatuto teórico do materialismo do Diderot, né? Então vai um pouco para a epistemologia, para essas discussões assim, né? Bom, então, explicando de uma maneira não tão breve assim, né? Um pouco mais de uma frase. A ideia é tentar mostrar, a ideia da tese é tentar mostrar que o materialismo do Diderot não é um sistema fechado, né? Não é uma doutrina, mas é, na verdade, uma espécie de filosofia crítica, né? Na medida que ela contém uma reflexividade, um pensamento, uma reflexão sobre os próprios limites do pensamento, né, do conhecimento. Ela possui um recuo crítico que permite, na verdade, você reelaborar e fazer uma experimentação sobre as próprias categorias do materialismo, né? Então, por exemplo, se fala muito na multiplicidade de formas, né, e de estilos literários que o Diderot utilizou, né? É uma obra bastante até dispersa, assim, né? Tem muitos textos curtos e muitos formatos diferentes, diálogos, ensaios, verbetes de enciclopédia, enfim. É uma coisa aparentemente meio caótica, muito dispersa.
Mas isso também tem a ver com essa... E isso vale muito da ficção, né? Os diálogos, os romances. Essa própria diversidade, esses recursos têm a ver com essa vontade de experimentar com o pensamento, né? De fazer uma teoria num sentido que não é teoria em sentido forte, assim, né? Não é uma pretensão de fazer ciência. É como se fosse uma conversa, uma conversação, e nisso estão sendo elaboradas hipóteses, enfim, que vão ser julgadas depois pela experiência, né? Mas falando menos genericamente e expondo para vocês a estrutura da tese, como ela ficou, ela também, como a da Priscila, foi composta por 3 capítulos, né? Num primeiro capítulo, eu busquei fazer uma espécie de um ajuste de frequência para o leitor começar a se familiarizar com a peculiaridade da escrita do Diderot, porque não é uma escrita direta, né? Ela tem muitas sutilezas, muita ironia, né? Então, eu peguei como mote nesse capítulo uma discussão que aparece num discurso preliminar ao Passeio do Cético, que é uma obra da juventude do Diderot, né, de 1747. E nesse discurso preliminar, ele encena ali uma conversa entre 2 personagens, discutindo se valeria a pena publicar uma filosofia que um deles tinha elaborado, cheia de ideias, né, heterodoxas e críticas da religião e tal. E eles entram nesse embate. Um deles está representando como se fosse um tipo ideal, né, aquela coisa weberiana do tipo ideal. Um deles faz o tipo o estereótipo, né, o tipo ideal do libertino erudito, e aconselha a não publicar, a não divulgar essas ideias, né, aquela coisa de que a filosofia deveria ser uma coisa restrita a um círculo menor, aos espíritos fortes, né, como eles diziam. E o outro se contrapõe a ele fazendo a vez do iluminista, né, propondo que essas ideias devem chegar ao grande público, né, que a gente deve esclarecer essas pessoas, um público maior e etc. E, bom, nesse texto isso é encenado rapidamente ali no discurso preliminar, mas a ideia minha no capítulo foi tentar desdobrar isso, puxando as referências históricas, né, que pudessem dar concretude a esses tipos ideais, né, para usar essa expressão. Então, eu fui tentar traçar uma linha do tempo, tentando achar, né, a origem dessa posição no libertinismo erudito. E, bom, aí eu tentei fazer uma espécie de uma pequena genealogia, né, muito breve, e mostrei que o termo de libertinagem erudita, né, libertinismo, libertinagem, ele nasce como uma expressão polêmica, né? Então foi um padre católico, o Garras, que cunhou essa expressão para atacar o Théophile de Viau e os poetas satíricos e libertinos que estavam causando muito alvoroço no começo do século XVII, francês. E então era uma expressão que era uma alcunha que ele projetava sobre essas pessoas e não que elas reivindicavam para si, né? E no livro que o padre Garras escreveu, tentando retratar e acusar esses poetas libertinos, ele dizia que o Pierre Charron era o grande pai dessa criança, né? Dessas ideias libertinas. E aí, então, a primeira parada desse percurso, desse capítulo, é no Pierre Charron, para mostrar as ideias dele, e no sentido de mostrar que tem uma hierarquização dos espíritos, né? Ele diz que a sociedade se divide, né? A humanidade, a sociedade se divide em 3 grandes grupos, né? Os espíritos fracos, os medíocres e os fortes, né? Então,
a filosofia ela caberia mais para os espíritos fortes. Então tem mesmo essa ideia de um saber esotérico, né? Ideias que não cabem para o grande público. Enfim, progredindo para tentar fazer esse cotejo, né, esse contraste com o iluminismo, eu fiz antes uma passagem num ponto que eu chamei de um ponto intermediário, que seria o Pierre Bell, que é onde você começa a ter talvez o começo das luzes, assim, né? Você começa a ter estratégias de publicação um pouco mais ousadas, como o dicionário histórico e filosófico do Bell, e que tem trabalha já bastante com aquilo que o Strauss chamou de escrita nas entrelinhas, né? Naquele texto célebre dele sobre a arte de escrever, né? Que é aquela coisa de tentar escrever cifrado para só as pessoas mais atentas ou mais habilidosas pegarem, né? E você tentar driblar a censura. Mas o Belli, ele fica numa espécie de ponto intermediário porque ele não tem também um otimismo tão grande de que ele vá chegar a um grande público, né? E por fim, a gente passaria ao momento iluminista, digamos assim, e aí eu vou para Diderot, mas é peculiar isso, porque o Diderot também não é um iluminista assim que responderia por essa imagem do iluminismo clássica, assim, né, um pouco estereotipada desse ímpeto pedagógico, né, de ilustrar o povo e tal. Ele tem momentos disso, mas ele tem muita oscilação, né? E a prisão dele em 1749, depois da publicação da Carta sobre os Cegos, foi um divisor de águas na vida dele. Ele teve que renegar, teve que prometer, né, que não publicaria mais escritos assim tão perniciosos, né, para o Estado e para a religião. E aí ele tem uma espécie de recuo, né, e também começa a trabalhar com essa ideia de escrita nas entrelinhas. Então ele tem, por exemplo, o trabalho de edição e de redação da enciclopédia, que vai no sentido daquilo que a gente poderia chamar de uma escrita exotérica, né? É para o grande público, mas é cifrada, é cheio de nuances, tem um sistema de remissões, né? Que um artigo remete a outro, e aí você vai descobrir significações nesse jogo, né? As coisas não são ditas diretamente. Então, o próprio Diderot tem esses avanços e recuos. Ele escreve também muitos textos que ele não publica ou faz circular numa revista manuscrita, né, que circulava num público muito pequeno. Alguns dos principais textos, né, o Sobrinho de Rameau, o Sonho de D'Alembert, enfim, vários textos circulam assim de forma muito restrita. E, enfim, esse primeiro capítulo se conclui assim, né, mostrando que a escrita de Diderotiana, a gente precisa tomar muito cuidado com ela, porque ele não vai dizer as coisas diretamente, né? Então, como eu disse, é uma espécie de ajuste de frequência, para a gente começar a falar desse autor, sabendo que a gente tem que ter muito cuidado com o que ele diz, que vão aparecer muitas aparentes contradições, né? Então, achar uma unidade, uma suposta sistematicidade no autor desse é uma coisa mais complicada. E aí, um segundo capítulo, ele continua tratando da escrita do Diderot, mas agora em relação a uma certa tradição satírica, né, e a sátira. E aí eu tento mostrar como ele tem alguns textos satíricos, dentre eles, por exemplo, uma das partes do Passeio do Cético, em que ele tem uma peculiaridade também da escrita dele, né, que é uma dessas coisas que a gente tem que afinar o olhar assim para conseguir ver, porque no Passeio do Cético ele dramatiza
problematiza uma espécie de teoria do entusiasmo. E aí vem um ponto de contato até com Shaftesbury, né? Inclusive o Diderot foi leitor muito frequente do Shaftesbury, traduziu, né? Shaftesbury. Mas como eu dizia, no Passeio do Cético existe uma espécie de dramatização nos diálogos que acontecem no texto dessa espécie de teoria do entusiasmo, né? Inspirada em Shaftesbury, né? Mas já é uma apropriação um pouco livre, né? Que o Diderot faz. No seguinte sentido, essa dramatização. Existem marcações dos diálogos que acontecem no texto, né? Em que o Diderot, por exemplo, diz que o filósofo aguardou que o outro se manifestasse silenciosamente, né? E depois deu a sua opinião, né? E, por exemplo, quando um religioso fala, as marcações do texto dizem, né? Que ele adotou o tom de um entusiasta, ele se altera, né? Ele se afoba, ele aumenta o tom. Então existe esse decoro do diálogo que os filósofos respeitam e os entusiastas, os fanáticos, né, os fervorosos não têm, né? Então existe essa essa camada subliminar, assim, né, de sentido em que o diálogo as discussões estão se resolvendo, né? Isso, por exemplo, remete muito a algo que está no Shaftesbury e que o Suzuki trabalha no livro dele, A Forma e o Sentimento do Mundo. Se não me engano, está naquele texto Quem Ri por Último, né? Que saiu também como artigo, que ele retoma uma coisa que o Shaftesbury diz sobre um bufão que gostava muito de ir à Sorbonne, assistir os debates dos teólogos, dos doutores, né? E um dia perguntaram para ele o que queria fazer lá se ele não sabia latim, os debates eram todos em latim, né? E aí ele respondeu que ele, pelo tom de voz, pela agressividade que a pessoa assume, se ela fica muito braba, se ela começa a ficar vermelha de raiva, ele percebe que esse é o cara que está perdendo o debate. E se a pessoa está num tom tranquilo, está serena, chega a rir do oponente, é porque ela está ganhando o debate. Então ele não precisava entender nada do conteúdo, mas pelas expressões e pelo que o corpo mostrava, né, ele conseguia ver quem estava ganhando e estava perdendo. Então a minha ideia nesse capítulo foi mostrar que esse texto de Diderot trabalha isso numa segunda camada de sentido, né, subliminarmente ao que está sendo dito. Então, no Passeio do Cético existem debates sobre as correntes filosóficas, e isso não fica só no debate entre religiosos e filósofos, tá? No próprio embate entre filosofias isso acontece. E tem um momento que o ateu também está defendendo, né, o seu materialismo, o seu ateísmo, e ele se exalta, e aí ele se torna ridículo, e esse ridículo é como se fosse um argumento contra ele, né? Então essa moderação, esse tom ameno, eu chego a chamar no texto de um ethos democrático, tolerante, né? Isso ganha o estatuto de um argumento mesmo, né? Então, o que determina o valor de uma filosofia, de uma argumentação, não é tanto o seu conteúdo lógico, mas esse decoro, essa teoria do entusiasmo que eu digo que está de fundo, né? Por fim, um terceiro capítulo vai tratar da relação do materialismo de Diderot, né, da sua filosofia, com o ceticismo. E aí que, mais propriamente... Oi, gente. Eu acho que caiu. Vamos...
Caímos todos? Então, pois é, não sei o que aconteceu. Será que foi o tempo? Não, ainda nós estamos no tempo. Ainda faltam 2 minutos. Não sei o que aconteceu. Olha lá, voltei. Felipe. Felipe, voltou? Oi, Acho que todos nós caímos, acho que foi uma queda geral. eu fiquei em dúvida se era eu. Então, você estava retomando o terceiro ponto. Nós temos os 2 minutinhos mais. Você, Tá, por eu favor, consigo fechar retome esse rapidinho. ponto. Isso. Perfeito. Tá. Bom, então, o terceiro capítulo vai tratar dessa questão do ceticismo, né? E o ceticismo vai aparecer justamente como o elemento que dá esse caráter negativo, eu diria, para esse materialismo, né? Crítico, talvez. No sentido de que o ceticismo aparece muito como uma espécie de freio a um entusiasmo da razão, justamente. O entusiasmo da razão aparece como esse ímpeto, esse impulso para formar sistemas, para buscar um saber absoluto, né? Para é o que leva um filósofo, um pensador a não conhecer os limites da sua razão e do conhecimento, enfim. Então, o ceticismo aparece como esse freio, só que aí que tá, né? É um ceticismo metodológico, epistemológico, né? Porque você não vai duvidar de tudo. É um ceticismo que só abre, ele puxa o freio desse entusiasmo da razão para abrir espaço para a experiência, né? Então a experiência aparece como critério para julgar o conhecimento e o ceticismo vai permitir que essas hipóteses permaneçam hipóteses, né? O conhecimento permaneça sempre aberto e por isso que esse materialismo tem esse caráter meio sui generis, né? Não é doutrinário, mas tem essa negatividade. Em linhas gerais é isso. Hein? Eu vou encerrar por aqui já para não tomar muito nosso tempo e qualquer coisa estou aberto para a gente discutir mais. Bom, muito obrigado a vocês dois, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Cada um de vocês. É, começando com Priscila, no encerramento da sua tese, você falou é, do tempero das paixões, né? Moderação das paixões, é alguma coisa que vem na tradição filosófica, que remonta a Aristóteles, né? Do metron, uma certa medida, né? É, como é que a gente pode usar esse tempero das paixões à luz de Shaftesbury e Hume hoje, no momento em que as paixões estão tão exacerbadas, as paixões, né, tão violentas no limite, né, com, com tantas fake news, com tantas... como é que nós podemos utilizar, né, a sua tese como uma espécie de uma caixa de ferramenta para a gente pensar o que está acontecendo hoje? Deu para entender? Sim, sim, aí é a pergunta do milhão. É a Eu já pergunta vou do fazer a milhão. do Felipe também, que é um pouco nessa perspectiva, né, Felipe? Falar do ateísmo, falar do materialismo hoje é um enorme desafio. São temas que também me são muito caros. É, quando a gente pensa o Brasil, mas não só o Brasil, mas a gente pensa o mundo, que tá uma coisa, do ponto de vista religioso, está muito careta, né? Outro dia Caetano dizia isso, esse mundo está muito careta. E essa caretice vem por causa da base religiosa, né? De todos os lados, né? Quer dizer, como a gente pode usar o materialismo ainda de Derrodiano como antídoto a essa a cafonice, a esse caretice pelo qual nós estamos passando? É um pouco essa minha provocação. Eu passo a palavra para a Priscila, por favor, Priscila, com vocês. Bom, primeiro, assim, o Shaftesbury, retomando um pouco, né, o Shaftesbury tem dois momentos, assim, digamos,
fundamentais. Deixa eu só silenciar o negocinho aqui, senão ele vai ficar pitando. Dois momentos fundamentais aí de regulação, onde se busca, né, o equilíbrio desses afetos. Um deles é no palco interior, né, e aí tem essa herança, né, essa leitura que ele vai fazer aí de um neoplatonismo, um pouco em Aristóteles também, né, que é essa ideia de que você tem um diálogo ali consigo mesmo no palco, né? Ele usa essa imagem do teatro, né? Do palco da alma humana, onde você dá voz, né? Aos seus afetos e você dá uma direção para eles também a partir de uma vontade que se pretende que seja única e sempre a mesma. Só que isso não é. Você tem esse momento e você tem o momento do comércio, do círculo dos afetos na vida social, do comércio das opiniões, no contato com a diferença, no embate com as outras, né, com os outros afetos. Esses momentos eles não ocorrem, digamos assim, não é uma coisa depois a outra, né? São duas instâncias em que você tem essa tarefa, né, de que é a tarefa de formação do caráter. O trabalho aí do Luiz Nascimento é excepcional no que diz respeito a mostrar, né, essas duas instâncias, né, esses dois momentos. Só que assim, o que a gente tem que ter em mente é que esse caráter, esse sujeito, né, ao modo como você está pensando ali naquela época, é um momento anterior à psicanálise, por exemplo. Né? Então, hoje a gente pode até estabelecer um diálogo e pensar em elementos comuns ali com essa filosofia, mas tendo em mente que nós pensamos hoje o sujeito de uma outra maneira, né? Mas eu acho que permanece, digamos assim, como um imperativo, digamos assim, sobretudo para aquele que se dirige ao público, que assume uma tarefa pública, né, que estabelece, que fala para o público, seja por sua própria voz, ou seja na escrita, ou seja, né, porque assume um papel ali na educação ou na política, o imperativo de que essa pessoa tem a tarefa, tem um comprometimento, digamos, ético, de fazer esse exercício, né, de fazer de encampar essa tarefa de como é que eu poderia dizer, cuidar do quintal, entendeu? Antes de se dirigir ao público, né? E aí, bom, é aquela coisa, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente pode estabelecer esses diálogos, porque o tema é o mesmo, a preocupação é a mesma, como é que a gente se coloca no mundo em meio a esse ambiente conflituoso, e como é que a gente contribui para a formação, né, desse sentido de civilidade, para a formação de instituições que possam se estabilizar e que possam promover, né, a cultura e não, né, o esfacelamento, né, das nossas instituições, mas a gente tem que se colocar nesse lugar ponderando que a gente está diante aí de um sujeito que é pensado a partir de pressupostos que não estão presentes ali. Então, assim, tomando esse cuidado, dá para fazer o diálogo. Eu acho que eu tento apontar um pouco para isso quando eu falo, olha, eu começo a tese com isso, né? Olha, esse tema que está aí, sabe, na formação, nos processos das jovens democracias e que se discute o sequestro afetivo da política, como que a gente dá conta de um discurso no espaço público que é permeado né, por um espírito de facção, como é que a gente pode pensar, né, saídas, como é que a gente pode pensar esse cenário a partir aí de elementos que outros autores pensaram dentro de um determinado contexto histórico. Aí, claro, né, tomando cuidado para não fazer aí
Oi, gente, aí a ligação aí caiu novamente. Vamos ver se a gente consegue retomar. Priscila, oi. Tá difícil hoje, né? Caímos de novo. Caímos de novo. Não, hein? Eu acho que eu tô falando demais e eles estão me expulsando. Olha, não sou eu, viu? Eu prometo que. Ó, não, mas assim, para fechar, é isso. Eu acho que um pouco esse era o fio condutor ali por que eu estou colocando esses filósofos aí para conversar, e eu acho que eles têm a contribuir, né? Tá, Resguardadas aí as diferenças de tempo histórico, de um novo sujeito, essa questão, né, de que a gente está aí com o paradigma da psicanálise, enfim. certo. É isso. Não, tá ótimo. Eu acho que quando você encerrou, né, se você falou, ao transpor é preciso ter um certo cuidado para não cair no anacronismo, né? Utilizar categorias Exatamente. com as quais do nosso tempo e, claro, ter todo esse cuidado extremamente importante. Mas obrigado. Felipe, é com você. Vamos torcer para a gente não cair novamente. Pois é. Bom, como diz a Priscila, é a pergunta de 1 milhão, né, que você fez para nós dois. Mas assim, eu acho que tem dois lados essa questão, né, que você colocou. Um é para a gente da filosofia, né, a potência que tem esse tipo de filosofia, né, materialista. É um, é um aparato teórico, né, um instrumental crítico muito forte para você desmontar, por exemplo, vários discursos, né? Por exemplo, a partir da filosofia do Diderot, você tem um arsenal crítico muito grande, muito forte para desmontar uma argumentação finalista, né? A teleologia, enfim, além, né, de outras questões embutidas no discurso teológico, da época, mas acredito que até hoje, né, em muitos casos, como o moralismo, né, o ascetismo, enfim, a questão da sexualidade, que ele bate muito nisso, né, a repressão dos impulsos que existe nesse ascetismo, né, enfim, ele é crítico a tudo isso. E, nesse sentido, ele, para a gente da filosofia, é uma leitura muito produtiva, né, até, claro, tomando os cuidados para evitar o anacronismo, como bem lembrou a Priscila, mas acho que é uma leitura muito produtiva até para pensar o mundo de hoje, tomando esses cuidados. Mas há um outro lado dessa questão que eu acho que que passa muito pelo que a gente está vivendo hoje, né? Com essa polarização da sociedade, né? Que é você enfrentar, não no sentido necessariamente do conflito, mas, né? Você se defrontar com esse outro, né? Com essa alteridade que surgiu, assim, né? Que é essas pessoas mais ou menos fanatizadas, né? Esse fundamentalismo religioso que tem reaparecido com força. E aí eu acho que talvez o Diderot tenha uma dica, né, interessante assim para gente, que é justamente o seu lado não dogmático, né? Tem um tem um artigo interessante do Jean-Claude Bourdin, que é um estudioso de Diderot que eu gosto muito, que ele está justamente tematizando essa questão que eu trouxe para vocês um pouco aqui, que está na minha tese, desse aspecto crítico, né, e experimental desse materialismo, né, não doutrinário. E ele fala que é um materialismo que, por vezes, pode se fazer idealista, se for preciso, né. Ele se presta a experimentos de pensamento para atingir os fins que ele deseja, né?
Então ele pode se fazer idealista, pode emprestar conceitos de idealistas. Quer dizer, não existe um caráter de seita, né? Eu não vou me deparar com um religioso, alguém que tenha lá a sua fé e a sua adesão a uma doutrina, algum dogma, e contrapor a ele o meu dogma, né? Eu posso tentar pensar com ele, pensar nas categorias dele, torcer as categorias dele, né? Então, assim, pensando nesse embate que a gente se vê muitas vezes, né? Eu sou professor de escola pública, né? E não é nem de ensino médio, é de ensino fundamental. Então, eu tenho que trabalhar essas questões de uma maneira muito delicada, né? Porque senão os pais dos alunos vão lá querer a minha cabeça, né? E aí eu acho que ele ajuda a gente, o Diderot pode ajudar a gente a aprender a pensar desse jeito, mas um pouco mais livre, talvez, né? Não dogmático, que faz sentido, acho que nesse contexto que a gente está vivendo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que sim. No fundo, a minha provocação é para a gente pensar, né, como o século XVIII, de um modo ou de outro, nos ajuda a pensar os temas, os problemas com os quais lidamos, né, cotidianamente. E eu penso que sim, né? Não de uma forma direta, né, como bem lembrou Priscila, mas intermediária, né? Eu penso que esses autores com os quais nós trabalhamos, né, nos ajuda. A gente pode retirar alguns elementos para compreender melhor, compreender esse nosso mundo tão complexo, tão difícil, né? Não obstante o tempo que nos separa deles, né? Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez. A gente ultrapassou o tempo, de fato, quando passa de uma hora, eu acho que ele começa a dar sinais. Mas a primeira vez que nós caímos foi antes do tempo, então não sei, pode ser contingências técnicas, né? Eu gostaria de agradecer a vocês, né? Reforço os parabéns para vocês pela bela pesquisa, né, que vocês desenvolveram, aos seus respectivos orientadores, né, a Bel Limonge e o professor Vinícius, e eu espero que nós possamos ter continuar a conversa em outros momentos, né, eu espero que novos jovens pesquisadores, né, participem do prêmio. Nós vamos lançar esse prêmio todos os anos, né, esse foi o primeiro, então no final do ano a gente vai lançar o segundo, para o próximo ano e assim sucessivamente, e que vocês se candidatem aos jovens pesquisadores, jovens desenvolvimentistas da CIEDS, que daqui a pouco será aberto o edital. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença daqueles que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Nós vamos disponibilizar, né, as 3 partes do nosso encontro de hoje na nossa página, que brevemente estará, além do Instagram, estará na página do YouTube. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo mês. Tchau. Boa Obrigada, noite. Antônio. Um abraço. Boa Boa noite. noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, Felipe.